Boa tarde, amados. Estamos aqui na tarde de sábado, né? E hoje eu quero fazer a vocês um comentário, um comentário sobre o nome verdadeiro do Messias, o nome Yahushua. Até porque essa semana agora me perguntaram, né? A irmã Sirlene me perguntou, por que, irmão Aquiles, o senhor fala o nome Yahushua e está pregando Jesus Cristo? Muito boa a colocação dela. De fato, pouquíssimas pessoas fazem essa pergunta. Mas já me fizeram mais 9 pessoas, mais ou menos, tenho certeza, mais de 9. Já me colocaram essa pergunta. Bem, amados, nós sabemos que o sistema religioso, certo? Ele ensina, né, o que favorece o sistema, né? Nós sabemos que funciona assim. Então, sobre o nome verdadeiro Yahushua, sabemos que é esse nome, mas as pessoas, quando a gente coloca na paz do Salvador Yahushua, né? As pessoas às vezes estão entendendo diferente as coisas. Mas veja bem, é muito difícil de explicar para vocês, porque existem várias passagens na Bíblia com o nome de Jesus, que foi colocado pelo sistema religioso, né? Então, eu vou dar uma explanação para vocês aqui, mais ou menos, o que eu pude abordar agora pela parte da tarde, mais ou menos assim, ó. Muitas pessoas têm curiosidade parecidas com a sua, com outras palavras. Felizmente, existem muitos recursos na rede que permitem fazer buscas de palavras na Bíblia. Veja, por exemplo, esses sites, né, que eu vou citar logo mais, né? Então, vamos ver aqui. Bíblia Sagrada, edição pastoral Paulos, Almeida, Ave Maria, editora Santuário Aparecida, né? Respondendo a sua pergunta, tomando o resultado de 3 versões citadas. O nome Deus, edição pastoral, 4.799 vezes aparece. Almeida, revisada e atualizada, 4.353 vezes. A Bíblia Ave Maria aparece 2.066 vezes. Senhor, o nome Senhor, né? Edição pastoral 2016, Almeida, revisada e atualizada 6.871 vezes. Ave Maria 3.737 vezes. Por quê, amados? Porque no termo Senhor, né? O termo Senhor significa o deus cananeu chamado Baal. Então é muito comum você ver nas denominações, na paz do Senhor, né? Na paz do Senhor, né? E quando nos referimos a isso, estamos nos direcionando o Deus dos cananeus, Baal, né? Temos também que fazer esse pequeno lembrete a vocês. O nome Jesus, edição pastoral de 1968, veja bem, Almeida, revisada e atualizada, tem 1.140 vezes. Ave Maria, 626 vezes. Obviamente, você se questionará, por que essas grandes diferenças? A resposta é simples. Para cada tradução da Bíblia, Bíblia Almeida, Bíblia Vozes, Bíblia Pastoral, Bíblia Jerusalém, Ave Maria, existem muitas. Encontrará um resultado diferente. Isso é devido à decisão do tradutor, que verteu o texto. Quer dizer, ele
ele colocou uma palavra, por exemplo, aquela passagem de Mateus 6,6, que o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Tem autor que colocou publicamente, e não pode colocar o publicamente, que já vai distorcer. Tu vais pensar que vai precisar de um padre, um pastor, para orar por ti, botar a mão na tua cabeça. Tem uns detalhezinhos aí, eu posso até dizer que pode ser umas pegadinhas, né? Eu posso até dizer isso. Tá entendendo? Então, o sagrado dos originais hebraico e aramaico, né? E grego ou português, pode ser que uma versão traduz, por exemplo, o nome que está aqui, YHWH, o tetagrama, né? O nome de Deus em Senhor. Enquanto outra usa Deus ou Javé, ou Jeová, para que a pesquisa seja exata. A base deveria ser o hebraico, o idioma do Salvador, né? Seria o seu idioma, o aramaico, né? Mas os líderes religiosos insistem em colocar, né, o greco-romano, né, o idioma grego. Então, línguas originais da Bíblia e não a tradução em português, visto que cada tradutor é livre de usar o vocábulo que quiser para traduzir certo termo da língua original. Por exemplo, o nome Deus. 3 palavras no Antigo Testamento são usadas para o nome de Deus, né? Elohim, El. É emblemático o texto de Deuteronômio 5,9, onde na mesma frase são usados os 3 nomes. Não te curvarás a elas, nem servirás, porque o Senhor, teu Deus, ó Elohim, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Se quiser aprofundar o assunto, confronte as diferentes traduções da Bíblia para ver como cada uma se comporta em relação a esta citação. Então, amado, o sistema religioso, para que você não se iluda muito, ele vai usar a manipulação das escrituras. Que isso não vem de hoje, não é desse momento agora. Isso aconteceu no sistema Illuminati, aonde os senhores do mundo, né, junto com o imperador romano Édito Constantino, né, na realidade Constantino era um fantoche deles, né? E naquele exato momento ali, a Bíblia não tinha capítulos e nem versículos. E a partir de 1776, certo? Foi criado pelos senhores do mundo capítulos e versículos, no intuito de colocarem dessa forma: vamos dar para eles somente o que nos interessa, para que eles possam confirmar na leitura, né? É muito comum você estar dentro do templo religioso e toda hora o pastor falou amém, igreja, amém, igreja. É muito comum isso aí, é normal, porque ele quer saber se você está concordando com o que ele está falando. E se você concordar, aí sim o culto vai dar uma dimensão maior, né? Logicamente irá entrar dinheiro, né? Logicamente vai ter as músicas gospel, né? Vão revirar a Bíblia por 40 minutos para colocar o que eles querem na tua mente. Isso é normal, porque o Salvador não criou instituição religiosa nenhuma instituição religiosa, certo, amado? Vamos ao Senhor. O tetragrama, o nome de Deus, era considerado sagrado e por isso nunca era pronunciado, pois isso no momento da leitura, esse nome
era substituído por Adonai. Adonai quer dizer meu Senhor. As vogais dessa palavra foram inseridas entre as letras do tetragrama, cunhando algo parecido com Jeová. Essa forma escrita aparece somente no século XII. Depois depois do Salvador Messias, do seu ministério, depois do Salvador. No Novo Testamento, em grego, como herança da tradução grega no Antigo Testamento, a 70, usa-se a palavra Kyrios, que significa Senhor. Então, o nome Jesus em grego aparece 328 vezes, certo, amado? No Novo Testamento. E Jesus, em grego, é uma helenização do hebraico. Yeshua, que significa salvar. Mas vamos abrir um pequeno espaço para levar ao conhecimento de milhares de fiéis sobre o verdadeiro nome do Messias, que fomos condicionados, ensinados pelo sistema religioso para chamá-lo de Jesus. Então, amados, vamos ver aqui um pequeno lembrete, também que eu vou dizer a vocês. Vou dar aqui um pequeno lembrete a vocês, certo? Sobre... Você sabia que o termo ir à igreja era desconhecido até 190, era desconhecido até Clemente de Alexandria, usado pela primeira vez em 190, depois da era do Salvador Messias? Buscar e encontrar na Escritura motivos para embaçar suas práticas e não procurar embaçar as suas práticas embaçadas nas Escrituras. Usa as Escrituras em seu favor e não pratica de acordo com as Escrituras. Leia, amados, Marcos 7, 6 a 9. Repetindo, leia Marcos 7, 6 a 9. Invalidam as Escrituras em seu favor. Então, amados, a gente tem que buscar o entendimento, porque nós vamos ficar todo o tempo, né, preso, né, nessa condição de chamá-lo, o nome do nosso Salvador, de Jesus, imposto pelo sistema. Jesus Cristo é o nome dado pelo sistema religioso, é o nome comercial. Entendeu, amado? Nome comercial. Então, amados, esse trabalho está sendo abençoado pelo Espírito Santo. Cada pessoa que se ajuntar a nós, não para seguir eu, irmão Aquiles, mas sim para exaltar o nosso pastor verdadeiro, Yahushua. Já está de bom tamanho a nossa missão, e tirar o medo das pessoas que ficam presas e condicionadas à liderança de homens, se intitulando como homens ungidos do Pai Eterno. Então, amados, até porque também não estaria errado eles não, quando eles falam que são homens ungidos de Deus, né? Deus mandou te dizer, Jesus mandou te dizer. Eles estão falando isso para os deuses pagãos. É um nome paganizado. Então você não tem nem que ter medo disso aí, porque você está falando sobre uma entidade paganizada, que foi criada pelo sistema. Certo, amados? Até porque púlpitos e altares foram criados por eles, copiados através dos originais gregos. Se você não sabe, amados, altares é lugar de matança, certo? Que se apossam de vários títulos, usando a arte de falar bem, a retórica, a homilética, a dialética. Os pastores e padres se colocam como sacerdotes aqui na terra, tomando o lugar do Salvador Messias, o Yahushua, usurpando dos seus direitos inalienáveis, né? Nada poderá concorrer com o seu sangue. Então, amados, eu vou fazer aqui uma pequena reflexão para deixar livre o seu conhecimento. Você sabia que havia um plano maligno para transferir a Bíblia do idioma aramaico e do hebraico para o idioma grego, que era a Grécia Antiga,
Pois se o Salvador quisesse a escritura feita já no grego, teria colocado desde o seu início, desde o seu começo. Leia com atenção. Vamos agora retroagir aqui na história. História, amados, é a ciência que estuda o passado da humanidade com relacionamento com o presente. Vamos ver aqui um pouquinho. Alexandre morreu em 323 antes de Cristo. O mundo se tornou benigno. Por que fala-se antes de Cristo? Porque o sistema colocou há muito tempo Cristo, certo? O mundo se tornou bilíngue. O grego era a segunda língua mais falada. Por essa razão, tornou-se importante haver a tradução da Bíblia para o grego por volta do ano 285. Haviam vários judeus que faziam parte da subcultura egípcia. De acordo com a tradução de Demétrio de Panarum, o responsável pela biblioteca de Alexandria perguntou ao rei Ptolomeu Filadelfo do Egito se ele conseguiria a tradução da Bíblia para a língua grega, da lei judaica. Para a biblioteca realizar isso, o rei liberou 100.000 escravos judeus que tinham em seu domínio e os enviou como um presente generoso ao embaixador Eliazaro, o sumo sacerdote de Jerusalém, e fez um pedido que ele desejava que fossem selecionados 72 homens de diversas línguas. Esses homens deveriam ir a Alexandria para trabalhar nesta tradução. Quando chegaram lá, foram recebidos com boas-vindas. Essa é uma história que tiniba da contaminação dos Illuminati. Eu creio que poucos que conhecem essa história ainda continuam acreditando nisso. Seria muita fantasia crer nesses homens pagões. Ainda mais o rei que queria ter ainda aquele povo todo sobre o seu domínio e deixava aquele povo cultuar o que quisesse. Agora estaria a favor do Criador? Não posso crer nisso. O que eu consigo acreditar, o que já havia um plano maligno do próprio inimigo, que colocava na cabeça de todas aquelas pessoas daquela nação para adorar as divindades pagãs. Por isso a gente fala aquela junção de Júpiter e Zeus e Teus, porque aí era a junção para formar o nome Jesus, que na realidade foi feito assim, entendeu? Eles cultuavam as práticas pagãs. Então, todas aquelas pessoas daquela nação para adorar as divindades pagãs, ou seja, o diabo. Na realidade, o diabo, né, amados? Porque para colocar também na mente daquele rei de blasfemar as escrituras, que para ele era apenas mais um objeto de despojos. Mas sabemos muito bem quando o rei pagão daqueles dominava e subjugava outras nações, atribuía essas vitórias a seus deuses e prestavam muitos cultos e agradeciam muito os seus deuses pela vitória, porque acreditavam que essas vitórias eram dadas pelos seus deuses. E também eram cultuados sobre o Deus da nação que perdia a batalha, e muito difícil hoje acreditar neste fato histórico do jeitinho que o sistema religioso nos conta. Então, amados, isso aqui é só para você ter uma noção, né? Uma noção por que o nome foi blasfemado para Jesus. Isaías 52:5 está lhe dizendo isso lá. Jeremias 23:27. Está entendendo, amados? Confira em Jeremias 23:27, né? Veja João 8:44. Confira na Bíblia, amado. Abre a Bíblia para ler. Não seja um carregador de Bíblia. Bota a Bíblia embaixo do braço e vai escutar as pessoas te passarem a mensagem da maneira que elas querem e bem entendem. Outra coisa, dentro dos templos religiosos é proibido você perguntar. Tem que ficar calado, escutando como espectador e ouvinte. Não se deixe se levar por essa heresia, amado. Por quê?
Você vai ter que prestar conta perante o Salvador. Essa história de você dizer, eu dou meu dízimo, o que vão fazer com o dinheiro não interessa, você vai prestar conta, você é conivente com a situação, amado. Você é conivente. Quando eu coloco na sua cabeça que tem que ser batizado pelos pastores, não vai indubitavelmente para o fogo do inferno. Outra mentira. Veja Lucas 24, veja Marcos 11:30, leia, meu amado, na sua Bíblia. Porque você se condicionou a ficar preso no sistema. Por isso, ocorre muitas desuniões dos casais. É muito comum me perguntarem aqui, já me perguntaram, né? Sobre vigílias, sobre acampamentos, entendeu? É muito comum me perguntar isso aqui. Eu estava na Cidade Nova recentemente, o rapaz me perguntou, seu Aquiles, é correto a minha esposa ir para a vigília sexta-feira e voltar segunda-feira? Claro que não, amado. Claro que não. Ou o marido também, claro que não. Deixa os filhos em casa e vai embora. Os filhos ficam jogados. Claro que não, amado. Não tem sentido isso, amado. Até porque, o que é que Deus, né, fala Deus, porque a gente está acostumado. O que é que o Yahushua quer de nós? Ele quer que nós adoramos em espírito e em verdade. Uma só fé, um só batismo, né? Efésios 4:5. E um só pastor, que é Yahushua. Somente ele é o pastor. Mas colocaram um só Senhor. Senhor, quando você vê Senhor, amados, você já desvirtuou. Ou você está dizendo na paz do Senhor para o pastor, ou está reverenciando Baal. Essa que é a verdade. Essa é a pura verdade. Então, amado, muita gente usa os meios para fugir das suas obrigações de casa, né? Uns procuram templos religiosos, outros procuram outros meios, festejos, festas, passeios no interior, sei lá. Cada um usa a sua estratégia. Mas acontece, amado, que o nosso pecado é individual. O pai não tira o pecado do filho, o filho não tirará o pecado do pai. Então isso é muito comum, entendeu? As pessoas se afugentarem nos templos para praticar suas iniquidades. É muito comum acontecer isso, né? A gente vê inúmeros casos, né? Aquele cidadão que estava montando uma revendedora de gás, sua esposa tirou 30 mil reais dele e deu para o pastor. Isso é muito comum, você vai ver isso, né? As pessoas arrancando o dinheiro das pessoas, né? Isso está em Jeremias 14, 13 a 15, né? Está também em Miqueias 3, 11, em Miqueias 3, 11, desmioçais os ossos das minhas ovelhas, né? Então você tem que olhar por todos esses ângulos, porque quando você adentra ao templo religioso, você está participando ali de um ritual, né? Porque você sabe que você fica preso. Dízimo, batismo e inferno. Você é amedrontado. Então, se fosse para você ser batizado pelos pastores que aí estão, qual o motivo o Salvador Messias veria para morrer por nós? Para dar a glória dele para homens completamente mortos debaixo do pecado original? Leia, amados. Isaías 64, 6. Salmo 53, 2 e 3. Romanos 7, 19. O bem que eu quero, esse eu não faço.
Mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. É muito simples, amado. Outro dia eu vi uma jovem comentando aí, que foi numa denominação, e falando assim, falando da obra, só aceitamos doações só quem é membro. Automaticamente, amado, quando a pessoa coloca o anúncio desse, ele está te pedindo dízimo, dinheiro. Você não é tolo, você vai entender. Ele está te pedindo dinheiro de você. Essa que é a grande verdade. Eu digo que eu passei pelo sistema, eu tive lá dentro do sistema. Entendeu? Eu tive lá dentro desse sistema aí. Entendeu? Então, a palavra é clara. Como diz assim, virão fazer grandes prodígios em meu nome, mas não serão um dos meus. Então, amados, a falta de não ler nós mesmos a palavra, nós perdemos muito. Oséias 4:6. Pecamos porque nós não queremos tirar 3 minutos, 5 minutos para ler a palavra, para buscar entendimento. O que eu quis dizer nessa matéria agora? Se o nome do Salvador, da nação cujo ele é de origem hebraica, por que mudar o nome dele? Jesus Cristo, outro lugar, outros nomes, tem vários nomes aqui que eles mudaram, né? Jesus, eu não sei o que, então, quer dizer, mudaram para vários tipos, cada um país tem um nome. Nome de pessoa, amados, não pode ser transliterado, não pode ser, ele não pode ser modificado. O nome Donald Trump é Trump aqui, em qualquer parte do mundo. Barack Obama é aqui em qualquer parte do mundo. Então, amados, quando eu falo, né, que os ensinamentos terrenos, quando eu falo ensinamentos terrenos, são as igrejinhas terrenas, são para fins comerciais, e mais nada do que isso, amado. E cada um fazendo por si a sua maneira, com vários cursos de teologias. Eu fiz esse curso, passei 7 meses no curso de teologia. Eu estava em pleno curso de teologia, quando o pastor falou assim, que o livro de Atos dos Apóstolos era irrelevante. Não tenho vergonha de dizer não, amados. Depositei dízimo, não tenho vergonha de dizer isso não. Eu tive essa infelicidade de fazer isso, né? Eu não tenho vergonha de dizer para vocês isso não. Entendeu? Porque passa uma coisa pra gente que você teme. É igual o caso quando o sistema religioso te diz sobre a história de Ananias e Safira. Eles morreram, não foi porque não deram o dízimo ao Senhor. Morreram porque mentiram ao Espírito Santo do Senhor. Veja bem, mentiram. Veja em Atos 5:3-4. Atos 5:3-4. Essa foi a causa da morte de Ananias e Safira. Então, a gente tem que pensar, tem que reler, entendeu? Me perguntaram também, irmão, onde é a sua igreja? Amada, a igreja somos nós. Aqui, o nome da doutrina, certo, foi colocado Cristo único mediador, certo? A música, essa música O Calvário, a música O Calvário, ela foi feita pelo irmão Jurimar Areias há 30 anos atrás. Ex-membro da Babilônia Católica, já não está mais no nosso meio, certo? Ele que criou essa música. Igrejas não salvam, o culto também não. Então, ele passou 45 anos preso na Babilônia Católica e se libertou.
E nunca mais, até a sua existência de sua vida, entrou mais igreja nenhuma. Certo, amado? Então por isso o nome da música é O Calvário, e está citando o nome Cristo constantemente na música. Porque ele aprendeu assim, dentro do catolicismo. Foi frade da Igreja Católica. Passou 45 anos preso na Babilônia Católica. Então temos que entender, amados, que nós temos condições de nós mesmos buscar o entendimento. Está em 1 João 2, 27 a 29. Para que ninguém vos ensine. Certo? Tem também uma passagem, 1 Pedro 2, 25. 1 Pedro 2, 25. Né? Então, eu agradeço a todos que estão me acompanhando na internet. Eu falei, onde eu estou, estou participando de 70 grupos, sendo convidado também. Aqui você pode debater e questionar, porque a palavra foi feita para isso. Debater e questionar. Jamais fique preso como espectador e ouvinte, porque aí você vai estar perdido, amado. Vai estar perdido. Porque vamos ficar levados por todo o vento de doutrina, pela tendência maliciosa que nos induz o homem ao erro. Essa é a verdade, infelizmente. Vou deixar aqui meu boa tarde.